Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre um tipo de fobia que afeta os motoristas. Mais que 2 milhões de brasileiros têm medo de dirigir. Também vamos conversar sobre o livro que explica como o corpo da gente funciona. Para muita gente, dirigir é uma atividade corriqueira. Tem aqueles que, inclusive, sentem prazer ao volante. Mas, para 2 milhões de brasileiros, dirigir pode ser sinônimo de medo. Os dados são da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito. Ainda segundo a Abramet, as mulheres representam 75% desse número. Mas por isso e por que isso acontece? A psicóloga Jéssica Brenan está aqui comigo no estúdio e explica melhor o assunto. Por que isso acontece? Pode acontecer por diversos motivos, né? Pode ser por uma cobrança muito excessiva, pode ser pelo fator de quando essa pessoa passou, pelo fato da autoescola, esse instrutor não era tão adequado assim e exigia bastante alguns comportamentos que ela não, ou essa pessoa não conseguia atingir esse objetivo do instrutor, e aí acaba que ela se sente muito cobrada, exaustivamente cansada em executar essa tarefa, e a tarefa vai se tornando cada vez mais estressora para ela. É uma questão pessoal ter prazer em dirigir, ou ter responsabilidade ao dirigir, ou saber que a irresponsabilidade ao dirigir pode acarretar algum mal a alguém, a ela ou a outra pessoa. Tem toda uma carga, né, de responsabilidade, conhecimento, né, exigência profissional, respeito ao pedestre, conhecer de lei, é tanta coisa que não é simples. Eu vou dirigir, abrir a porta do carro, ligar, até mesmo para ligar o carro, né, é preciso ter conhecimento, né, porque cada um vem com a tecnologia, um é no botão, outro é na chave, enfim. Isso, a depender da exigência que esse automóvel tem também, vai demandar muito de habilidades dessa pessoa que está conduzindo o automóvel. Ela precisa de capacidades cognitivas, né, de aprendizado, de execução de tarefa, precisa também de habilidades emocionais para poder conduzir esse veículo e lidar de forma adequada com o trânsito. Tem gente também que não consegue articular os membros, se usar o pé, não usa a mão, outro se usar o olho, não usa o braço. Nem todo mundo tem a capacidade de um baterista, né? E o baterista está aqui na música, ele toca uma mão, toca outra, e o pé, e um prato, e um bombo, ele sabe a hora de tudinho aqui. Olha, vamos dizer assim, com uma habilidade, né? Que só quem é baterista sabe fazer. Quem não toca bateria, ou quem nunca tocou, tenta. Vai lá, é a mesma coisa de dirigir. Isso. Só que o dirigir tem todo um elenco, né, de responsabilidade. Vamos dizer assim, eu sei que tem todos esses fatores aí. O que é que eu faço? Vou eliminando por parte, vamos dizer, vou conhecer a lei primeiro, depois eu conheço o motor, vou por parte? Isso, o ideal, né, a gente sempre fala assim, você tem que ir numa hierarquia. Né, quando você já tem a fobia, porque também é importante a gente diferenciar. Existe o medo, que é natural. Todo mundo que inicia a atividade... É bom ter medo, né? Isso, que inicia a atividade de conduzir um automóvel, ela precisa ter esse medo, que é um medo inicial. É um medo que faz com que ela tenha alguns cuidados, né, alguns comportamentos de segurança no trânsito, e com o tempo ela vai desenvolvendo melhor habilidade. E tem as pessoas que desenvolvem a fobia, e aí a fobia já precisa de um tratamento. A gente utiliza desse método, né, de hierarquia, a gente chama de desensibilização sistemática, e a gente começa do fator menos estressor até chegar ao fator mais estressor, isso no ambiente clínico, né, que a gente precisa trabalhar esses fatores com a pessoa e também desenvolver as estratégias junto com a pessoa. Porque não é porque eu tenho medo de dirigir que vai ser igual ao seu medo de dirigir. Então, a gente precisa iniciar. Não, o fator é conduzir o automóvel em vias públicas de grande tráfego. Então, o que é que eu preciso fazer? Começo de ruas mais simples, dou uma volta no meu quarteirão. Porque não é também porque a gente está no ambiente clínico que a gente não possa sair com esse paciente. A gente vai também para a rua e faz todo um trabalho até chegar ao mais estressor de, por exemplo, caminhar na Fernandes Lima, quem sabe, e conduzir esse veículo no horário de pico, mas isso seria o caso mais extremo e chegando no final já do tratamento. Tem gente que não consegue de jeito nenhum? Dirigir, não você consegue, fala? Sim? Não, o medo, ele é inicial, mas ele pode ser superado. É assim que a gente fala. Existem também as autoescolas que trabalham com essa redução, né, na verdade, com essa redução não, com esse medo de dirigir. Normalmente são aulas
práticas que fazem com que a pessoa consiga desenvolver melhor a Passar habilidade prática, né? Pelaquela situação. Isso, a habilidade simular prática. a situação. Isso, simular e até mesmo vivenciar. Eles vão para a rua e vão fazer esse tipo de atividade com as pessoas para desenvolvimento de habilidades práticas. Tem pessoas que só com as habilidades práticas não funciona. E aí, não é que a pessoa nunca vai perder o medo. Ela vai perder esse medo, só que ela precisa de um auxílio profissional, de um psicólogo, para poder tratar esses sintomas que são mais emocionais, mais cognitivos e comportamentais também. Quais são os principais medos ou fobias, né, de quem quer dirigir? Os medos, você já elencou sim, isso? Sim, existe, já existe na literatura, existem pesquisas. O principal medo é o medo de errar, né? O medo de fazer alguma ação. Ao invés de apertar no freio, apertar Isso. no acelerador, por exemplo? Causar um isso acidente. É uma questão da habilidade. Isso, causar acidentes, atropelamentos, situações que ela precisa se colocar em cobrança de, por exemplo, um marido que critica bastante ao lado. E copiloto, né? Um copiloto, isso. Um filho que também exige bastante. Então, isso vai demandando várias estratégias dela que ela ainda não sabe. Eu estou falando ela, não é porque só exista com mulheres. Só existe a mulher. Não, mas é porque a maior frequência... Ela a pessoa, vamos... Isso, ela a pessoa, mas a maior frequência existe em mulheres, tá? Então, de 100%, entre 75% e 80% acomete mulheres. Por quê? A mulher é mais responsável? A mulher tem um senso... Tem mais medo? Não que ela tenha mais medo, mas ela tem um senso de crítica mais elevado e ela tem uma sensibilidade maior. Então, na literatura explica que essa sensibilidade e essa dificuldade de lidar com algumas críticas faz com que ela tenha mais esse medo. Também a mulher se expõe menos a fatores de condução de veículo. O homem não. Desde pequeno ele já é exposto a isso e é estimulado a conduzir automóveis e a mulher socialmente ainda não tem tanta demanda assim e isso dificulta. Mas não justifica, não estou aqui dizendo que toda mulher vai desenvolver isso. Isso vai depender também vai depender de fator de personalidade, fator emocional, fator cognitivo e diversas outras... E daqui a pouco você vai entender a pergunta que eu vou fazer agora, porque daqui a pouco a gente vai entrevistar uma especialista desse assunto. Na TPM a mulher tem mais problema para dirigir, não? Não existem estudos que falem, né, sobre se na TPM existe mais dificuldade para dirigir, mas na TPM a mulher ela está mais emocionalmente sensível e possa ser que em alguns momentos ela possa ter dificuldade para conduzir esse automóvel, mas não existe estudo que diga assim, na TPM a mulher não consegue dirigir ou atenua esse medo de condução de automóveis. Não existe. Mas tá bem mais, vamos dizer assim, vulnerável pode se sentir mais uma vulnerável, situação isso. E até mesmo uma discussão no trânsito. Sim, com certeza. Enfim, bom, aí sai da clínica, vai para a prática. Existe um tempo médio em que a pessoa, a se detectar com esse problema, ao diagnosticar e procurar ajuda profissional, ela resolve em quanto tempo? Qual é o tempo técnico disso aí? Ou não existe isso? A gente dá um parâmetro, né? Então, assim, entre 12 e 16 sessões para a gente poder para poder ter uma evolução bastante legal e conseguir os resultados esperados. Mas não necessariamente vai funcionar com todo mundo, porque vai depender muito do que gerou esse medo, dos fatores de personalidade e de todas essas características que a gente já conversou aqui. Mas a média é entre 12 e 16 sessões. Juntando com as atividades práticas intercaladas nessas sessões. O importante é ter segurança naquilo que faz, mas às vezes até mesmo a reprovação nos exames traz essa insegurança. E não é só um caso de mulher, é homem. Por exemplo, eu conheço pessoas que já foram reprovadas 5 vezes e dirigem bem. Não sei qual é o critério da reprovação que aconteceu, né? É muito questionável. Muita gente diz, não, a autoescola reprova que é para ter o exame de novo, faturar mais. Bom, isso aí tem que ser questionado mesmo, mas porque isso pode prejudicar uma pessoa que está insegura, que fez o curso, está preparada, mas está insegura por conta da reprovação anterior. Isso começa lá de trás, né? Como eu disse, pode ter tido um instrutor que não tinha tanto trato emocional, que cobrava bastante, e até mesmo também a questão da prova para essa habilitação, que pode também ter gerado um fator emocional, uma carga emocional muito grande, que para ele dirigir já não traz tanta satisfação assim, e toda vez que ele chega no ambiente da prova, ele sofre com aquilo novamente e não consegue passar novamente no exame. Isso aconteceu, inclusive, com pilotos profissionais. O Ayrton Senna revelou que não estava com mais prazer em dirigir, né? Momentos antes do acidente, ele teve
o encontro com o carro, com os pilotos, muito calado, muito sensitivo, né? E dirigir é uma grande responsabilidade e ninguém deve pegar um carro sem estar preparado. Eu acho que os traumas acontecem quando os papais e as mamães ficam incentivando seus filhos a dirigirem antes dos 18. Eu acredito que essa preparação, o respeito à legislação, tudo isso vai dar tranquilidade ao futuro profissional. Isso mesmo. Essa cobrança excessiva e essa exposição inadequada antes do tempo pode trazer, sim, prejuízos, né, para que esse desenvolvimento mais adequado no trânsito seja saudável e essa pessoa consiga conviver no trânsito de maneira adequada. Então, pode, sim, trazer prejuízos. O ideal é que se mantenha a legislação, que estude, né, tudo que precisa para poder tirar essa habilitação e que consiga realmente tirar a habilitação da maneira mais adequada e dirigir nesse trânsito que a gente tem hoje, né? Imaginar que uma pessoa adolescente pegou um carro, enfim, sem autorização ou com autorização, e de repente teve um acidente, né? Isso pode revelar para ele uma incompetência, né? Um impedimento de, nos próximos anos, ela fazer uma atividade corriqueira, o que é dirigir, né? Isso pode causar um trauma, né? Um trauma específico, né, numa situação de acidente e gerar diversos fatores seguintes, né, que façam com que essa pessoa não consiga dirigir e pode trazer também diversos prejuízos socialmente falando, né, de repente atropelar alguém ou causar algum acidente mais grave e que cause danos a essa pessoa e a outras pessoas também. É uma situação muito inquietante, delicada, inclusive para a pessoa, né? Isso mesmo. Olha, conversamos com a Jéssica Brenan, ela é psicóloga especialista em trânsito. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Próximo bloco, você já parou para se perguntar como o seu corpo funciona? Quem fala isso de forma simples e bem-humorada é a Fernanda, que já está aqui com a gente. Daqui a pouco ela fala. Até já.